No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp, e nesse programa nós vamos destacar informações sobre a pandemia do coronavírus. E para isso separamos entrevistas que foram apresentadas aqui no nosso jornal diário com especialistas da saúde, do direito, da educação, enfim, de vários setores para ajudar você a enfrentar essa batalha contra a Covid-19. Os nossos apresentadores tiraram as principais dúvidas com esses profissionais. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? E nós vamos começar o programa de hoje com uma entrevista sobre um assunto muito importante, a saúde. E vamos falar sobre humanização hospitalar. Nós sabemos a importância dos profissionais de saúde na luta contra essa pandemia. E mais, como é difícil o dia a dia dessas pessoas que arriscam as próprias vidas para cuidar dos pacientes. E para tratar sobre esse tema, as jornalistas Júlia Stanzoni e Caterina Schutte conversaram com Francisco Almeida, que é professor e tecnólogo em radiologia. Vamos acompanhar essa entrevista e entender melhor quando a gente fala em um atendimento humanizado. Quando a gente fala em humanização, em atendimento humanizado, principalmente no momento em que as pessoas chegam e procuram atendimento já um pouco preocupadas com o que pode vir. Qual que é o primeiro passo, professor? Então, os profissionais da área da saúde, né, nós temos que ter a noção de que a humanização é acolher o cliente, né? Então, que forma acolher o cliente numa situação de uma pandemia, né, uma crise epidemiológica? É simplesmente orientar, mostrar para o cliente que, embora nós estejamos, né, com todos os paramentos, né, que é luva, gorro, máscara, nós temos que manter essa tranquilidade. Então, explicar para o cliente o porquê, né, dizer o porquê de tudo isso. Ou seja, acolher é conversar, né, é explicar. E isso é humanização. E, professor, o senhor falou uma coisa muito importante, o acolhimento. No momento em que as pessoas não sabem como será o outro dia, como é que essa pandemia vai continuar repercutindo no Brasil e no mundo, a gente precisa ter empatia com o outro, né? Perfeito. A empatia, né, é algo que precisa existir nos profissionais da saúde. E quando você se especializa em gestão, é justamente falar para o profissional que o que ele está atendendo é o doente e não a doença, né? Então, a partir do momento que você tem essa noção do atendimento ao doente, significa que você sabe o nome dele, que você conversa com ele, que você mostra, né, que tudo que está acontecendo é para a melhoria, né, dele e de outros clientes também, né? Então, acolher significa ter essa empatia de verdade, né? E entender e passar, obviamente, a tranquilidade, porque o pânico nessa hora é muito prejudicial, né? O pânico, ele baixa a imunidade, ele, por noites mal dormidas, né, mal alimentação, enfim, o cliente já chega no hospital com medo de algo, né? Se o profissional não tem essa empatia, né, como você disse bem, o cliente acaba piorando ou agravando até a situação no momento do atendimento, né? Com certeza. Professor, como o senhor bem mencionou, a gente está num momento, então, de pandemia, a população está assustada e ainda carece de informação, né? Apesar de tantas informações que nós temos aí circulando na internet, nas redes sociais, as pessoas ainda elas têm dúvidas e muitas vezes elas querem falar diretamente com um profissional da saúde, evitar aí fake news, informações que muitas vezes não condizem com a verdade. Até por isso, acho que a gestão hospitalar é um aspecto bastante importante dentro desse universo. Como que o gestor pode, então, treinar a sua equipe, né? Preparar, então, a equipe para um atendimento mais humanizado nesse tempo de pandemia? O que a gente poderia dizer, assim, em termos práticos? Como, então, fazer este preparo? Então, o gestor, né, de certa forma, ele já tem que preparar, né, esses profissionais para que uma situação como essa que estamos vivendo, né, seja, de certa forma, uma prática de todo o treinamento que ele fez durante esse procedimento de profissionalismo, né?
de entrada do profissional para trabalhar no hospital e assim. Enfim, o que nós temos que entender é o seguinte, o profissional, né, você falar de humanização significa que a pessoa, né, o profissional, ele tem que acreditar na humanização. Ou seja, o gestor pode dar o treinamento que for, mas o profissional que não quer participar, né, ele pode estar no treinamento, mas ele não está sendo treinado. Ou seja, nós temos que entender que o profissional, no momento que ele escolhe a atuação hospitalar, ele tem que entender o quê? Que ele não vai lidar somente com doenças não transmissíveis, né? Ele vai atender basicamente todas as possibilidades. Ter medo, óbvio, todo mundo tem aquele certo receio, né? Então, o que o gestor lhe fala para o profissional e ele treina é fazer com que o profissional ele respeite a doença, né? Respeite a epidemiologia. Ou seja, a partir do momento que você respeita aquela gravidade, você, profissional, com certeza terá uma proteção, né? Proteção de respeito. Ou seja, isso é a parte, né, que nós lidamos com o atendimento em si. Só que a gestão ela vai muito além, fazendo com que esse profissional esboce um sorriso, né, para o cliente, ele tenha a suavidade da fala. Nós temos que ter um controle de como falar, porque a forma, né, da linguagem também vem aquela história de colocar medo, pânico, né? Então, ou seja, acho que o treinamento ligado a esse contexto de que o profissional deve, sim, não ter medo de nada e, sim, respeito, né, às doenças e lidando com o cliente que ele venha respeitar de uma forma, né, a entender que todos os medos precisam ser controlados. Então, a tranquilidade no ato de falar e o que falar numa situação como essa, né? Esse seu final de frase, né? Cuidado com o que falar. Não só para o paciente, mas eu imagino que a família também, nesses casos, precisa de uma palavra mais amena, porque chega preocupado, vai ficar aqui, não vai ficar em isolamento, não vai. E a gente está falando nesse período, né, de coronavírus em específico, que as pessoas têm que ficar isoladas por um tempo, vai ficar lá 10, 15 dias sem ver o seu parente. Esse feedback com a família que fica lá esperando do lado de fora, querendo saber, também é muito importante essa conversa com a família de um jeito mais próximo possível, pensando no outro como se fosse você mesmo. Perfeito. O ato de explicar para a família, né? Não simplesmente falando, só idoso que morre. Isso não se fala, né? Nós temos que entender que é uma doença, é uma epidemiologia. Qualquer indivíduo está predisposto. Nós temos que controlar a nossa fala em dizer que o seu parente, né, filho, mãe, enfim, apresenta todos os sintomas, sim, da Covid-19. Porém, primeiro vamos atender de uma forma, né, que não há necessidade de internação. Então, vamos deixá-lo em casa, vamos cuidar em casa, tenta deixar no quarto, não próximo da família. Ou, quando for momento de internação, né, então, precisa ser internado, mas vamos manter a tranquilidade, isso é normal, nós temos que entender que o vírus age dessa forma. Ou seja, tudo é a base de conversa, né? E quando você conversa, você mantém tranquilidade. O cliente ele chega no hospital com vários anseios. E nós, né, temos que estar treinados para quê? Para tirar esses anseios e levar a informação que venha tranquilizar, né? E isso tudo é um treinamento de gestão, né? Professor, a gente sabe que em tempos de pandemia, como a gente está colocando aqui, o paciente que vai buscar, então, aí uma consulta, uma ajuda médica, ele está bastante assustado e tem também, em contrapartida, o aspecto também do próprio profissional da saúde, que ele também corre um risco ali de ser infectado de alguma forma. Quer dizer, todos nós estamos aí no mesmo barco, né? Quer dizer, o profissional da saúde precisa, então, manter esse controle emocional para passar esse atendimento e manter aí todos os cuidados necessários também para que ele também não seja atingido nesse momento. Dentro desse contexto tão complexo, né, e delicado, como que o senhor avalia, então, a questão da humanização hoje, do atendimento que a gente tem hoje, especialmente na rede pública? Você acha que os nossos profissionais de saúde estão preparados para esse atendimento mais humanizado, como a gente está colocando aqui?
Então, assim, eu sou um profissional, né, que eu elogio sempre o Sistema Único de Saúde, né? Eu acredito que tem uma potencialidade muito grande de funcionamento, né? Acredito que treinar pessoas é o mais importante de tudo isso e entender a inteligência emocional desse profissional, né? Então, nós temos que trabalhar a inteligência emocional do tecnólogo em radiologia, do enfermeiro, do médico. Por quê? No momento como esse, não pode, né, criar um ar de pânico, e sim criar um ar, né, de que estamos atendendo para que tudo isso venha, de certa forma, ser curado, né, esse cliente e assim por diante. Então, acredito assim que, de forma simples, como uma orientação, uma inteligência emocional do profissional, ou seja, nós estamos preparados para todas as situações, né? Não somente essa que é a pandemia, né, que é toda essa crise epidemiológica, mas nós estamos acostumados a ver, né, clientes falecendo por diversas doenças todos os dias. Ou seja, se essa inteligência emocional não vir, né, de maneira eficaz no momento que todos estão desesperados, porque quando nós falamos, né, de população, estamos falando de pessoas que não estudaram a área da saúde. Então, ou seja, a forma que se passa a informação, isso cria um pânico geral, né? Então, quando esse profissional ele está, assim, treinado e adaptado, né, para uma situação como essa, é de grande importância. Então, acredito que a experiência desse profissional, né, somando com a humanização no serviço público, com certeza essa inteligência tem que existir, né? E eu acredito muito que exista, tá? A gente está falando muito do atendimento ao paciente, óbvio, né? Você falou agora da família, a Kate falou dessa questão da rede pública, mas a gente lê, né, Kate, muitos relatos, muitas matérias falando dos profissionais de saúde, o quanto estão ali na linha de frente, que passam horas e horas ali no atendimento e depois tem que voltar para suas famílias, às vezes não pode abraçar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. Como fica essa questão humana entre os profissionais da saúde? Como é que vocês se cuidam nesse aspecto? Então, acredito que essa é a parte mais difícil de tudo, né? Você chegar em casa, seu filho querer te abraçar e você tem que esperar um pouco, né? Então, cuidados simples como, por exemplo, né? Se você vai para o hospital, ok, então você vai com a sua roupa lavada, enfim, né? Pronta, vestida. Mas no momento de vir embora, algo interessante, né, que nós lidamos com biossegurança é a roupa que se utilizou no hospital, guarde numa sacola específica para ser lavada de uma maneira separada. Isso não é só em crises epidemiológicas, e sim sempre, né, aquele jaleco que foi utilizado e assim por diante. Então, eu sou a favor do seguinte, né, sempre quando sai de qualquer atendimento que eu faça na parte da radiologia, né, o que eu faço? Eu chego no hospital, faço o que eu tenho que fazer no meu horário. Quando for embora, né, a minha roupa sempre é separada. Quando o hospital me permite, né, ter um banheiro com chuveiro, o meu banho já é tomado lá. E a partir daí eu venho para minha casa já com outra roupa, com o banho tomado e a minha roupa de uso dentro de uma sacola, imediatamente vai para a lavadora, enfim, né? Então, eu acredito muito que se um profissional tiver esse tipo de cuidado, né, de biossegurança, acredito ser bem importante, tá? E isso acho que vai ser o diferencial. Porque quando você já está pronto, né, já tomou o seu banho, já tem uma roupa que não estava em uso dentro de um hospital, a partir do momento que você chega em casa, você tem o contato com seu filho, enfim, sua mulher, e isso é o que deixa o profissional, né, tranquilo com o seu trabalho, tá? Tudo bem, ele estava com o sapato que usou na rua, então deixa o sapato fora de casa. Passo o álcool em gel na mão, né, dependendo dessa crise epidemiológica, mas isso eu faço constantemente, não somente agora com crise epidemiológica, né? Então, passo meu álcool na mão, tiro o meu sapato, deixo longe, entro em casa e brinco normalmente, né? Então, eu acredito que esse é o cuidado que os profissionais da saúde deveriam ter, né?
Professor, alguns estudos mostram, né, que essa questão da humanização, ela influencia, inclusive, no quadro clínico, né, do paciente. Quer dizer, quando ele se sente ali acolhido pelo médico, pelo enfermeiro, enfim, quem está ali prestando aquele atendimento, aquilo tem uma influência diretamente na saúde dele, né? Justamente por esse aspecto emocional que a gente está colocando aqui. O senhor acha que esse tema, né, de humanização que a gente está trazendo para o programa hoje é um tema que vem à tona justamente por esse contexto de pandemia ou já é um tema que vem sendo discutido aí entre os profissionais da saúde? Então, esse é um tema já que está sendo discutido há alguns anos já, né? Então, o Humaniza SUS é um plano justamente, né, para que todos esses profissionais da saúde pública tenham um entendimento de atender o cliente de uma forma adequada. Então, nós temos o chamado hora ouro na gestão, né? O que é a hora ouro? É o primeiro atendimento daquele cliente. Então, quando ele chega na recepção e ele é bem atendido com os termos, né, senhor, senhora, bom dia, boa tarde, enfim, né? A partir desse momento, o cliente já se dispõe a estar com uma vontade de participar daquele momento da consulta. Não é estranho falar assim, mas é uma característica. Quando esse cliente passa pelo médico e o médico esboça, né, um sorriso, uma vontade de atender, esse cliente facilita todas as situações. Para nós da radiologia, quando esse cliente chega no serviço e nós explicamos tudo o que vai ser feito, chamamos pelo nome, atendemos de forma humanizada, né, que é criar essa empatia, como foi dito, então o cliente ele nos ajuda, né, de que forma? A se posicionar na mesa com facilidade, a ficar em pé, a respirar profundo, enfim. Tudo quando você fala para o cliente, né, e conversa com ele num aspecto de fazer com que ele entenda a situação, tudo isso é a favor do próprio paciente, né, do próprio cliente, né? Então, ou seja, quando ele está sendo bem atendido, sim, há um favorecimento de absolutamente tudo. Desde a enfermagem com a facilidade de uma punção venosa, desde lá na radiologia, um exame de raio-x bem feito, desde lá no médico, né, com uma consulta adequada. Então, exatamente esse ponto, humanização, favorece com que o cliente nos permita atendê-lo. E é isso que nós temos que ter, não ter barreiras entre cliente e profissional. Tirar essa barreira. E como nós tiramos isso? Sendo humano, né? Cuidando do doente. E não da doença, principalmente, né? E nós continuamos com o especial Rádio em Revista, com mais informações sobre saúde nesses tempos de pandemia da Covid-19. Nós separamos uma entrevista com o Ivan Marinho, que é médico e infectologista, e ele conversou no nosso jornal diário, aqui na Rede Alesp, com apresentadores Guga Mendonça e Melissa Araújo sobre os cuidados básicos no isolamento social. O doutor Ivan começou o bate-papo lembrando da importância do isolamento social para enfrentar e vencer o vírus. Acompanhe. Nessa luta contra o vírus e contra principalmente o surgimento de inúmeros casos ao mesmo tempo, em um tempo curto, que pode acarretar grandes problemas na assistência a esses pacientes e até provocando mortes de pacientes que não deveriam ou não estavam programados para morrer porque por falta de assistência adequada. Então, hoje a gente tem duas medidas de grande importância, que é o isolamento social e a testagem universal para isolar os pacientes que estão positivos. Mas esta segunda opção não é viável no nosso meio, porque a gente é um país da América Latina, um país com dimensões continental, é um país pobre que não dispõe do teste para todo mundo. Então, se não dispõe do teste para todo mundo, a nossa única arma para achatar essa curva de transmissão é o isolamento social. Então, ele é de extrema importância neste momento. Agora, doutor Ivan, é uma outra questão que é importante salientar, os casos que o senhor tem acompanhado, por exemplo, que visitam o pronto-socorro, na grande maioria são de baixa complexidade, doutor. Aí eu jogo a minha pergunta, existe muita procura hoje nos hospitais em geral por pessoas com os sintomas do coronavírus, mesmo que não seja uma situação grave, doutor? Existe
existe bastante. A demanda do pronto-socorro agora está bem importante com as síndromes gripais, não só do coronavírus, mas as outras sazonais que ocorrem nesse período, como a influenza e outras doenças respiratórias, são frequentes. Então, síndrome gripal, nesse momento, domina os pronto-socorros. Mas, além disso, a gente tem um número já bastante razoável de formas graves do Covid, né? E ainda a gente está em uma fase que o Covid está circulando nas classes mais altas, tem pessoas bem nutridas, pessoas mais jovens. Então, ainda não chegou na periferia da cidade, nos mais pobres, nos mais idosos e os mais suscetíveis à complicação. Então, a gente está fazendo toda uma programação e, por isso, o isolamento é importante para que esses casos não ocorram ao mesmo tempo e a gente tenha reservas de equipamentos de proteção individual, de ventiladores, de estrutura física para atender as pessoas de forma adequada, para que não chegue na catástrofe que foi a Itália, que está sendo a Itália, que está sendo a Espanha, onde se falta EPIs, falta respirador, porque as pessoas foram acumuladas esses casos num tempo muito curto. Doutor, se a gente tem alguém contaminado em casa, como é que deve ser o procedimento? Como é que isola uma pessoa dentro da própria casa? É possível, é possível. O distanciamento social é importantíssimo. Então, na sua casa, se tem uma pessoa portadora positiva, essa pessoa deve ficar em um ambiente único, só para ela, se isso for possível. A maioria das vezes é possível. Mas, se não for possível, pelo menos as pessoas têm que manter um distanciamento de 2 metros, pelo menos. Essa pessoa portadora tem que usar máscara cirúrgica para evitar perdigotos, etc. Ela tem que higienizar as mãos depois que toca ou antes que toca em qualquer objeto, para não tentar transmitir o vírus. As superfícies onde ela toca, onde ela vive, tem que ser adequadamente desinfectada. As roupas de cama e as próprias roupas têm que ter um tratamento especial, como também tem que ter um tratamento especial a comida que é dada para elas, os utensílios têm que ser higienizados. É muito frequente, quando se tem um isolamento em casa, se relaxar nesses tipos de conduta, de pegar o prato que a pessoa comeu ou qualquer copo que ela tomou água e não dar o tratamento adequado. Essas pessoas têm que pegar esses objetos contaminados com luva e ir direto para uma lavagem com detergente comum de uso doméstico. Doutor, um grande problema que a gente tem desde sempre é a questão da automedicação. Muita gente faz uso aí, está com algum sintoma, eu vou tomar isso, funcionou de uma outra vez. Mas agora a gente está num caso muito sério, muito delicado. Como é que pode funcionar aí essa questão da automedicação para quem tem os sintomas de coronavírus? Deve fazer ou não? Esse é um assunto importantíssimo. Diante de uma epidemia dessas, às vezes as pessoas perdem o senso do normal, do habitual, do correto, do que é a ciência. Aqui, assim, o apelo que eu faço é: ouça a ciência, 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 ciência. É muito comum, durante a epidemia, achar remédios os mais diversos, até os que talvez tenham algum efeito protetor, mas que a gente ainda não estudou adequadamente. Não é o correto. Você vê nessa epidemia quantas coisas já surgiram: cloroquina, azitromicina, ivermectina, agora mais Ivomec, plasma. Então vai se surgindo ideias, e se a gente não tomar o cuidado, o critério da ciência, você vai utilizando essas coisas sem levar em conta o princípio básico da medicina, que é o primeiro princípio da medicina, é não causar o mal ao paciente. Se você usa uma coisa que não tem respaldo científico, você não sabe se é eficaz, você não sabe se é seguro, é melhor não usar. Agora, vamos fazer o que é básico, é o suporte à ventilação, quando é necessário, os remédios sintomáticos, é o suporte à função renal quando ela é deteriorada, é a anticoagulação quando for preciso, o que é conhecido, o que é assim, verdadeiramente, cientificamente reconhecido para manutenção da vida. Mas nada de inventar coisas agora. Deixa os estudos experimentais
serem concluídos e falar, olha, é seguro, é efetivo, é seguro e podemos usar essa droga. Senão podemos nos arrepender no futuro de ter utilizado alguma coisa sem nenhum fundamento científico e que causou mal aos nossos doentes em vez de causar bem. Agora, doutor, é importante, né, a gente, como utilidade pública, para o telespectador ligado aqui na Rede Alesp, doutor, quais os principais cuidados, na verdade, em relação aos sintomas, né? Quando eu devo procurar o pronto-socorro? Já que os sintomas são muito variáveis, né? Algumas pessoas apresentam, outros já vi gente que tem falta de ar e não tem febre. Quando eu devo procurar, já que algumas pessoas têm dito, eu gostaria que o senhor dissesse se é uma informação real ou é mito, quanto mais cedo for tratado esse problema pulmonar, mais a chance do paciente de sair vivo da UTI ou de um caso mais grave, né, doutor? Importantíssimo essa questão. A gente, vocês e as grandes lideranças, como formadores de opinião, tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque você está trabalhando arduamente no sentido de coisas que você acredita cientificamente e, às vezes, uma grande liderança fala ou faz uma coisa totalmente contrária. Isso influencia as pessoas a tomarem medidas que a gente considera inadequadas. Então, é muito importante ressaltar que o isolamento social é de extrema importância para a condução da epidemia, é muitíssimo importante. As medidas como o distanciamento social, o uso de máscara pelos profissionais de saúde nos locais indicados e devidos, para que reduza bastante a transmissão, inclusive para essa força de trabalho que é muito importante na epidemia, que a gente não pode perder. A gente não pode perder 14% da força de trabalho por contaminação. Então, precisa ter um esmero no cuidado com esse profissional, que ele vai ser muito útil para cuidar das pessoas. E quem não há necessidade de sair de casa, não saia de casa, fique em casa por todos os outros. Os grupos de risco têm que ter uma proteção muito mais importante. Os idosos, os portadores de doenças crônicas, os hipertensos, os portadores de cardiopatia, têm que redobrar o cuidado com essas pessoas para eles não adoecerem, porque praticamente um percentual enorme da população vai adoecer. E a grande maioria vai ter formas leves, assintomáticas e até que passam tranquilo por isso. Mas essas pessoas do grupo de risco têm uma tendência a ter formas graves e o pior, além de ter formas graves, tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada. Então, tem que ter todo o cuidado para proteger essas pessoas. Agora, doutor, é um remédio que vem sendo testado e o senhor praticamente deixou a sua posição meia clara anteriormente em relação à cloroquina. O senhor acha que já faz uso, o senhor já tem visto o uso desse medicamento? Tem alguma coisa que pode animar em relação a esse medicamento? Tem. Nós estamos fazendo uso que a gente chama uso de comoção. Então, nos pacientes graves, nos pacientes moderados que têm fatores de risco. Mas ainda não temos uma casuística suficiente para a gente garantir que ele é efetivo e que é seguro. Porque não basta ser só efetivo e não ser seguro. Se ele for relativamente efetivo, mas for causa altos danos em termos de efeitos colaterais, tanto para o coração quanto para o rim, isso tudo precisa ser avaliado, isso precisa de um tempo. Então, a ciência precisa responder essa questão. Vale a pena usar? É seguro? É efetivo? Ele vai reduzir a mortalidade? Ele vai melhorar os pacientes mais rápido? Ele vai tirar o paciente mais rápido do hospital? Essa questão não está respondida ainda. Mas estamos caminhando para isso. Existe uma esperança, existe alguma coisa vai surgir. E a gente está estudando. Agora, só não pode sair de forma estabanada, usando para todo mundo, porque isso pode ter consequências às vezes bastante grave para a pessoa. A gente vai causar um mal desnecessário ou sem um fundamento científico. Agora, doutor, até uma última pergunta para a gente finalizar. Nesse tempo, o senhor citou um termo certo. As pessoas ficam meia estabanadas mesmo, né? Doutor, muita gente aí tomando complexo vitamínico, abusando em alimentos aí que tem tais vitaminas. Isso ajuda mesmo, doutor?
Pois é, não tem comprovação, a doença é nova, a gente está aprendendo com ela, não tem nenhuma comprovação científica que vitamina D seja útil, que vitamina C seja útil. É assim, você vai acabar, as vitaminas nem tanto, mas tem outras medicações, como é o caso da cloroquina, que a gente pode acabar totalmente com o estoque de cloroquina no mundo, e tem pessoas que dependem da cloroquina para sobreviver, que são os lúpicos, que são os pacientes reumatológicos. Então, preciso ter pé no chão, fazer o básico, que é necessário para salvar vidas, prevenir. A coisa mais importante é não adoecer, e principalmente não adoecer em um tempo muito curto, porque aí o sistema de saúde não pode absorver todas essas pessoas. E quanto à parte econômica, claro que não pode se deixar de lado isso, mas as pessoas têm que tomar todas as medidas para proteger as pessoas economicamente mais vulneráveis durante esse período. Porque uma pessoa falida pode se recuperar, voltar a trabalhar e não sei o quê. Uma falecida não recupera, a gente não pode retornar, a gente não está ressuscitando ainda quem faleceu. Então é preciso ter cuidado para não deixar as pessoas que não faleceriam se fossem adequadamente cuidadas e que pode vir a falecer se a gente não tiver uma estrutura bem organizada, adequada para atendê-los. Ainda falando sobre saúde, o alerta agora é para as pessoas que sofrem de diabetes e precisam de cuidados específicos durante essa crise de coronavírus. Eu separei para você uma entrevista muito interessante com o Lucas Palmeiro, endocrinologista e especialista em diabetes. Ele conversou com o Guga Mendonça e a Tayana Conrad aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp, que faz uma cobertura especial do combate à Covid-19. Vamos acompanhar. Existe, uma preocupação muito grande agora com as pessoas que têm diabetes, porque elas fazem parte do grupo de risco aí para o novo coronavírus. Quais os cuidados que devem ser tomados? E eu lhe pergunto, isso quer dizer que todas as pessoas que têm diabetes, se desenvolver um quadro da doença, eles vão ter um quadro grave ou são pessoas mais propensas, Lucas? É importante a gente explicar isso. Então, vamos lá. Na realidade, o diabetes, por si só, ele já faz com que a pessoa tenha mais infecção. Então, o diabético, ele já faz mais infecções, independente seja por coronavírus, ou por pneumonia, ou infecção de pele, do que uma pessoa normal. Não é pelo fato da pessoa ter diabetes que, necessariamente, ela vai desenvolver um quadro grave de coronavírus, mas ela é mais propensa a pegar o vírus. Faz parte do grupo de risco e, infelizmente, a mortalidade do diabético, quando pega o coronavírus, é mais alta do que a população em geral. Agora, Lucas, por que isso acontece? Qual que é a explicação técnica e científica? O diabético, ele tem um erro do controle glicêmico, mas, na realidade, ele é inflamado. O diabético, ele produz muita interleucina, ele produz fator de necrose tumoral, ele produz muita coisa que, quando um vírus entra, ele acaba fazendo essa inflamação que ele já tem de base, ou seja, que ele já tem pela doença do diabetes, se agravar. Então, o sistema imunológico dele não responde igual, ele é um pouco mais sensível e a infecção pelo vírus acaba sendo mais exagerada. Então, é como se a pessoa fizesse chover numa tempestade que já estava acontecendo. Então, o diabético já é inflamado. O coronavírus inflama um sistema que já é inflamado no diabético também. A gente sabe que existem vários grupos de diabéticos, né? Existem aqueles que precisam da insulina e existem aqueles que não precisam. Para quem, eu acredito que é o caso mais grave, precisa de insulina, tem um cuidado muito maior, tem uma diferença muito grande ou não? Os diabéticos, no geral, tem que tomar os mesmos cuidados? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é excelente, tá? Na realidade, a gente sempre fala muito da ideia do diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, mas existem vários subtipos de diabetes. Não é pelo fato da pessoa usar a insulina que vai ser um marcador de gravidade. Assim, quem está tomando só remédio para o diabetes, então está usando a metformina, a pioglitazona, que é uma pessoa menos problema, ou seja, que não vai ter impacto. Na realidade, o fato de usar insulina significa que o pâncreas dessa pessoa não produz insulina suficiente, mas ele é um diabético
E o diabético tipo 2, ele produz insulina em excesso, só que os dois são inflamados, são estados pró-inflamatórios. Agora, quando um diabético pega uma infecção, não precisa ser só por coronavírus, normalmente o controle glicêmico piora. Então, o que eu estou pedindo para os meus pacientes é o seguinte: cuidem-se também do diabetes, porque você pode precisar procurar auxílio médico, porque o diabetes descontrolou e a infecção acaba sendo pior ainda. Então, controlar o diabetes, fazer uma boa alimentação e tomar os remédios é fundamental. Agora, doutor, uma questão importante dentro disso que o senhor acaba de falar. Quem está com a diabetes totalmente controlada, através de dieta ou medicamento, ele sai dessa linha de risco? Sim ou não? E outra coisa, quem tem aquela pré-diabetes ou então a síndrome metabólica, eles estão em risco também? Ótima pergunta. Na realidade, o fato de ter diabetes é um estado pró-inflamatório, independente dele estar compensado ou não. Tanto que quando uma pessoa chega no pronto-socorro e ela fala que ela tem diabetes, mesmo que seja leve, a gente vai ter mais cuidado, a gente vai ter mais risco de infecção. No caso do diabético bem controlado, ele continua sendo grupo de risco, mesmo que a glicada dele esteja em 6,0 com uma glicose de jejum de 90. Isso não é parâmetro de risco para o coronavírus, ele está no grupo de risco. Em relação aos pré-diabéticos, ou aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum alterada, essa pessoa também já está no estado pró-inflamatório, mas ela não entra no grupo de risco do diabetes. A definição de diabetes não entra o pré-diabético, ou seja, a glicose de jejum alterada. A síndrome plurimetabólica é uma outra entidade que pode ter diabetes junto ou não. Normalmente essa pessoa tem uma cintura grande, então ela tem a barriga muito maior do que o quadril, ela tem descontrole do colesterol, ela tem descontrole da pressão e tem descontrole do triglicérides. Para o coronavírus, o maior grupo de risco, além dos idosos acima de 60 anos, são as doenças cardiovasculares. Então, essa pessoa também deveria se cuidar mais. O especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, faz um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O especial Rádio em Revista está de volta e agora nós vamos falar sobre o direito dos trabalhadores nesse momento tão crítico de pandemia. Como fica o emprego de cada um? Os ajustes que empregado e empregador estão tendo de fazer. Para falar sobre esse assunto, o Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram o professor em Direito Trabalhista e advogado Carlos Zambiel. O debate começou sobre a medida provisória 936 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas. Vamos acompanhar essa entrevista. No que consiste essa medida provisória? Ela criou duas formas do empregador poder minimizar um pouco o efeito da pandemia em relação ao gasto com seus empregados. E o foco da medida provisória é fazer com que as empresas não precisem rescindir os contratos, não precisam dispensar os trabalhadores. E para isso o governo criou dois mecanismos. Um mecanismo de suspensão do contrato de trabalho para até 60 dias e outro mecanismo de redução de salário e jornada por até 90 dias. Paralelamente a esse mecanismo de aliviar um pouco o custo do empregador e evitar as rescisões, o governo também criou, e a partir de hoje está no ar, um app, um aplicativo, para que os trabalhadores que não são empregados, ou seja, não têm emprego formal e têm alguns requisitos aí familiares, possam se cadastrar ao benefício daqueles R$600, que é uma forma aí do governo custear um pouco os trabalhadores que nesse período que não há trabalho possam sobreviver aí, subsistência nesse período de pandemia. Então, basicamente, são 3 medidas. As 2 medidas provisórias que envolvem os empregadores e uma legislação que envolve o benefício que o governo vai dar aos trabalhadores que não têm vínculo de emprego, chamados trabalhadores informais ou autônomos.
Agora, doutor, é importante a gente ressaltar quais as mudanças efetivas para o trabalhador com essa medida. Bom, então, a medida provisória 927, ela permite que o empregador estabeleça ou um banco de horas para aqueles trabalhadores que estão em casa e não estão trabalhando, né? Então é importante separar. Quem está trabalhando, quem tem uma atividade essencial que está trabalhando, não muda nada, segue com emprego normal, trabalhando no local de trabalho e recebendo seu salário. Quem está em quarentena, está em casa, porque o empregador está fechado, um lojista, um restaurante ou coisa parecida nas cidades que isso está fechado, ele vai ficar em casa e o empregador tem algumas opções. A primeira opção é colocar esse empregado em banco de horas e depois que a atividade retomar, compensar essas horas em casa com excessos de jornada ao longo dos próximos 18 meses. É uma primeira medida. A outra é, enquanto o empregado está em casa, o empregador pode dar a ele férias, antecipando férias que ele ainda não adquiriu ou dando as férias que ele já tinha direito, já tinha adquirido. Foi estabelecida uma nova medida provisória que define basicamente a possibilidade do empregador não só colocar em férias em banco de horas, como também suspender o contrato. E aí vem a grande novidade. Se o empregador suspende o contrato do empregado, ele vai receber uma parte do valor que ele deveria receber trabalhando, mas não vai trabalhar porque vai estar com o contrato suspenso, uma parte vem do próprio governo federal. 70% desse valor vem do governo federal. E ao empregador haveria o pagamento de uma diferença de 30% do salário, só que o salário não é igual ao que o empregado ganhava, ele é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então é uma forma do governo manter uma renda e reduzir a despesa do empregador em relação ao empregado. Então, por empregado que está afastado, não trabalhando, se o empregador optar por esse mecanismo, ele fica com o contrato suspenso, recebe uma parte do valor do governo federal e uma parte do próprio empregador. A outra opção, essa é um pouco mais complicada, é o empregador continuar usando o trabalho do empregado em casa, aí no regime de trabalho à distância, de home office, mas reduzir a jornada de trabalho, reduzir um percentual da jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então, o empregador reduz a jornada e, consequentemente, reduz também proporcionalmente o salário. E a diferença do que foi reduzido, o governo federal complementa com um benefício também apurado sobre esses percentuais, 25%, 50%, 70%, calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, é uma forma que o governo criou de ajudar a economia, injetar dinheiro na economia e reduzir a despesa do empregador. Do lado do empregado, é uma garantia que o empregado não vai perder o emprego. E isso é muito importante. Ele passa esse período de até 90 dias recebendo um pouco menos, um pouco do auxílio do governo, um pouco do próprio empregador, e depois ele tem uma garantia que não será dispensado pelo mesmo tempo que ele ficou recebendo esse benefício, ou seja, por até 90 dias depois que a situação voltar ao normal. Basicamente é isso que o governo fez nessa medida provisória 936. Doutor Carlos, o empregado precisa concordar com essas mudanças na empresa? Precisa. Esse é um ponto importante. Toda forma de alteração de contrato pressupõe necessariamente uma anuência do empregado, né? Então, no caso do contrato, suspensão do contrato, você precisa negociar com os empregados. E no caso da redução do salário de jornada, você também precisa negociar. A grande discussão que existe aqui é se essa negociação pode ser individual ou tem que ser via sindicato. Então, o que nós estamos tendo hoje, pelo menos enquanto essa decisão estiver valendo do STF, é que essa negociação não só tem que ser feita com o empregado, como também tem que ser envolvendo a entidade sindical que representa a categoria. Isso tornou um pouco mais difícil a implementação, mas garante aí a importância da negociação, ou seja, o empregador precisa conversar com os trabalhadores e ter a vontade da maioria para poder implementar essas medidas, tanto de redução do salário de jornada quanto de suspensão de contrato. E mesmo em meio à crise mundial do coronavírus, as contas não param de chegar, né? No Brasil, um dos maiores vilões do trabalhador é o imposto de renda. Este ano, a Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração. A Júlia Stanzioni e a Caterina Schutt entrevistaram o advogado tributarista Guilherme Ablas.
e falou sobre essa mudança na declaração do imposto de renda de 2020. Vamos acompanhar. Essa medida, ela foi tomada justamente por conta dos contribuintes encontrarem mesmo uma dificuldade em poder realmente prestar essas informações aí para o governo. Quer dizer, muitos documentos acabaram ficando no escritório, na empresa, e com o confinamento, muitas pessoas não estão aí municiadas das informações necessárias para prestar essa declaração. Seria mais ou menos nessa linha essa prorrogação, doutor? Sim, na verdade a gente tem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração para entender o porquê da renovação desse prazo para entrega. Um deles, como bem você disse, é a questão que muitos dos documentos demandam de informações contábeis que vêm da própria empresa, onde o cidadão trabalha e tudo mais. Outro ponto interessante de se observar, que justifica essa postergação, é que a própria Receita ela não está com o atendimento presencial, ou ainda o atendimento presencial está sendo feito mediante agendamento pelo site e em número reduzido de funcionários, o que dificulta o contribuinte de, eventualmente, obter alguma informação que ele precise dentro da própria autarquia. Tá? Então, é isso que gerou a Receita vir ali naquela entrevista coletiva e determinar essa postergação até 30 de junho para a entrega que vencia agora no final de abril. E, doutor Guilherme Ábalos, bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. O senhor falou assim, claro, não só o contribuinte que está fazendo ou vai enviar a declaração, mas tem todo um sistema operacional por trás disso. O senhor acredita que depois desse período ali, em junho, quanto tempo se demore para a entrega e resposta? O quanto o calendário ali vai ser mudado, né, modificado para quem não ouviu isso ou não viu essa notícia? Isso é importante o senhor dizer para eles. De fato, existe essa questão de restituição. Inclusive, a Receita tem suspendido as restituições que já estavam em andamento, que foi gerando, inclusive, uma série de ações judiciais nesse sentido, do contribuinte receber aquilo que deveria receber de restituições passadas. Muito bem. Dado essa paralisação, eu acredito que a restituição do referente a 2019-2020 também vai ser postergada, talvez aí até para o início do ano que vem. A gente não tem essa informação ainda, tá? É algo que a Receita postergou a entrega, mas ela não definiu as regras dessa postergação, os efeitos dessa postergação, de modo que a gente tem que aguardar o posicionamento oficial deles no que vai acontecer, inclusive com relação a essa restituição, enfim, decorrente dessa entrega. Inclusive, destaca-se até que existe um projeto de lei que ia formalizar essa postergação até o final do período de calamidade, que o governo atribuiu até o final do ano. Mas aí, enfim, está em votação para o Senado e uma das emendas retirou do texto do projeto de lei as declarações de rendimento de pessoa física. Ou seja, dependemos aí de uma manifestação da Receita Federal para que a gente saiba como que o contribuinte vai ter que agir com relação à declaração dos seus rendimentos. E, doutor, além desse prazo, né, para a declaração do imposto de renda que foi prorrogado, outra medida que também foi mencionada pelo secretário foi a desoneração total do imposto sobre operações financeiras, né? Sobre operações aí de crédito, que é uma medida aí que vai trazer um impacto grande aí, ele diz até que é capaz de trazer um impacto de 7 bilhões aí para a economia. Queria que o senhor falasse então um pouco sobre essa medida e como que ela impacta, né, na vida diretamente aí do brasileiro. Exatamente. O governo, no que tange desoneração, eles focaram no IOF mesmo, nas operações de crédito, inclusive sobre as operações de crédito dessas linhas que o governo dá para as pessoas físicas. E isso vai impactar, sim, porque vai baratear o custo do empréstimo do cidadão. Com relação aos demais tributos que a MP, inclusive, considerou, a gente tem visto muito prorrogação. Tá? O que isso significa? Que em certo momento lá na frente o cidadão vai acumular a competência em vigor com essa postergada. E a gente não sabe como que as empresas contribuintes vão lidar com isso. Nesse caso do IOF, a gente está falando da alíquota zerada. Ou seja, de fato, aqui é uma desoneração e é um benefício
direto aí ao contribuinte nessa situação de calamidade. E doutor Guilherme, no popular, né, todo mundo que ouve falar com advogado tributarista, tributações, sempre fala, o Brasil é um dos que mais tributam, né? E a gente passa muito tempo para pagar os nossos impostos e tudo mais. Então, popularizando esse termo, para quem está ouvindo, vendo a gente, dentro da sua experiência, nesse momento de pandemia, a gente sabe que a economia está sendo afetada, a gente não sabe como vai ser o pós-pandemia, economicamente falando, a gente tem previsão, mas não tem certeza. Nas questões de tributação, vai piorar, vai ficar igual, vai ser mais difícil? Como é que isso vai impactar efetivamente na vida das pessoas que já pagam tanto imposto? Olha, eu tenho aqui uma visão sobre essa sua pergunta, aliás, muito pertinente, né? Em épocas de calamidade, de pandemias, como essa que a gente está vivendo, o que a gente vê, né, de uma maneira geral? Um aumento de custo do governo para exatamente financiar essas pessoas que são no complemento, por exemplo. E o que isso impacta? Que o governo vai gastar mais. E o governo gastando mais, ele vai ter que, consequentemente, arrecadar mais também. Tá? A gente tem previsões de tributos exatamente para esse tipo de situações. O empréstimo compulsório, por exemplo, a gente tem uma série de situações que a gente consegue pensar num aumento da carga tributária ao invés da desoneração. E como a pandemia pode afetar a produção de carne no Brasil? Para responder essa questão que atinge diretamente a mesa de nós brasileiros, a Júlia Stanzioni e a Caterina Schutte conversaram com o Maurício Palma Nogueira sobre a situação da pecuária em meio à Covid-19. Ele falou sobre a expectativa de comércio e as projeções para as exportações brasileiras. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Maurício, a gente sabe que a composição aqui do nosso PIB estadual, grande parte dele vem do setor agropecuário. Depois aí de quase um mês efetivo dessa pandemia chegando ao Brasil, de quarentena nos últimos 15 dias, hoje a situação da pecuária no estado de São Paulo é qual? Bom, tanto a pecuária de São Paulo como do país todo, né, a gente tem uma produção que não seria o suficiente em 2020 para atender toda a demanda. Então, a gente trabalha com um ambiente de alta, né? No caso dos brasileiros, a gente tem uma vantagem muito grande, né, para o consumidor paulista e para o consumidor do país como um todo, que é uma produção bem maior do que a gente consome. Então, se somar as 3 carnes para 2020, nós devemos produzir aí cerca de 40% a mais do que vai ser consumido. Então, a segurança alimentar, né, que é a disponibilidade de alimentos, ela está garantida, né? E em termos de exportações, e a exportação ela é importante porque ela vai manter essa segurança alimentar para os próximos anos. Se a gente perder faturamento esse ano, a indústria e o setor produtivo entra em crise, né? E nos próximos anos acaba não respondendo e aí pode faltar proteína. E a exportação também tende a ser favorável, porque mesmo o mundo todo se retraindo economicamente, né, a retração ela não tende a ser maior do que é a falta de proteína no mundo, né? E essa falta toda vem da peste suína, que também começou na China, né, mas se espalhou por toda a Ásia e derrubou muito a produção de carne suína no mundo. E aí a gente tem que atentar que, como o senhor falou agora, e também naquela época de gripe aviária, que não se exportava carne de frango e tal, essa coisa, a gente está num outro momento, numa outra realidade. Mas o que me anima quando o senhor falou é que a gente tem 40% a mais da produção e isso vai ajudando nessa cadeia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Para quem está ouvindo, vendo a gente não precisa sair correndo no mercado comprar tudo, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, até o que aconteceu nos primeiros dias, que a gente precisa entender muito bem, é mais relacionado ao hábito de compra, né, das pessoas. Então, a gente tem aí a classe média, as classes mais ricas, né, acabam indo menos aos mercados, então compra aí comida para 15, 30 dias, né? E isso nem é considerado estocagem, né, para a classe média. Tanto é que se você for olhar o próprio mercado de geladeiras hoje, metade da geladeira é um freezer, né?
E então, a hora que você solta a informação que vai ter quarentena, que as pessoas não vão poder sair de casa, as outras classes também foram ao mercado comprar carne e se abastecer, né? Então é até irônico, mas se você analisar o perfil do por que o papel higiênico sumiu, né? Provavelmente por causa disso. Geralmente quem vai toda semana à compra, 2, 3 dias, não guarda papel higiênico, que é um item básico necessário, né? Para toda a residência. Então, de repente, foram lá e começaram a se abastecer. Então, alguns itens sumiram, porque não é a rotina dos mercados guardar um estoque muito grande, né? Eles se planejam para não ficar tendo que ter uma armazenagem muito cara. E agora, nesse momento, claro, que afeta, né? Então, tem toda essa mudança de hábito de compra num primeiro momento. A indústria, os supermercados, os caminhões vão ter que se organizar para abastecer, né? E, evidentemente, nós temos aí o problema logístico que, num primeiro momento, atrapalhou o transporte na estrada. Por exemplo, não se decidiu-se que as atividades essenciais, como caminhoneiros, continuariam trabalhando. Só que em algumas cidades você teve leis que seguraram as pessoas dentro de casa que não puderam ir trabalhar nos restaurantes de estrada. Então, isso atrapalhou o fluxo aí de alimentos, de caminhões nos primeiros dias e agora está normalizando. Então, a tendência é normalizar, não precisa se apavorar. Nós temos alimentos de sobra, a indústria paulista é a maior do Brasil, né? Então, aqui vem carne de fora, vem carne de outros lugares, isso tende a continuar sendo movimentado, não vai faltar alimento para o brasileiro. A nossa preocupação é sempre logística. Nós não podemos estrangular o transporte e a distribuição desses alimentos nas cidades. Na verdade, a gente nunca poderia ter cogitado parar algumas atividades, né? Eu não sou especialista em vírus, mas como o que todo mundo já sabe, que se evitar o contato, você vai transmitir menos, né? Se você segura as pessoas das atividades não essenciais em casa, que é o que estamos feito, as atividades essenciais na rua também vão estar seguras, né? Então, na primeira semana, a gente ficou um pouco preocupado, porque parecia que o pessoal achava que realmente 15 dias daria certo. E não daria, gente. É só você analisar a estrutura hospitalar que nós temos, a curva, né, que todo mundo divulgou, mesmo quem eram de opiniões contraditórias aí do que aconteceria com a infecção, e o tempo que a gente teria que ficar parado. Então, eu acredito, na primeira semana estava muito preocupante. Agora, eu acho que não. Mas estamos, inclusive, entendendo o que é atividades essenciais e lembrando que a gente não pode pensar só na economia e no abastecimento. Nós temos que pensar, sim, naquelas pessoas que dependem de recursos diários ou recursos semanais para poder, inclusive, comprar comida, né? Porque o governo vai ajudar. Tá, mas esse dinheiro não chega a tempo. Então, essas atividades a gente tem que também considerar como essenciais, porque envolve aí o recurso para famílias mais humildes comprar comida durante esse momento, né? Maurício, e ainda falando um pouco sobre o aspecto da logística, que, como você apontou diversas vezes na entrevista, é o aspecto que mais preocupa aí, né, em tempos de pandemia. Falando um pouquinho da indústria, né, exportadora, né, que exporta, então, esses alimentos. A gente consegue, nesse momento, quantificar ou mensurar o prejuízo que a dificuldade na exportação pode trazer para esse setor aqui no Brasil? Olha, se você imaginar que um setor que exporta aí, um volume considerável da produção, né, tanto é que a gente vai exportar aí em torno de 30%, 35% do que se produz da soma das 3 carnes, estou somando aí bovino, frango e suíno, né? Isso ficar no mercado, você tem parte disso, né? Você tem aí uma queda de preço que vai prejudicar totalmente o faturamento da indústria. Aí sim é o prejuízo, né? Até agora a gente ainda não consegue medir, porque isso não se confirmou, mas se essa produção ficar aqui, esse prejuízo vai afetar a indústria, né? No caso da pecuária de corte, por exemplo, cada real nos últimos anos que entrou numa indústria frigorífica, circulou outros R$5 em outra parte da cadeia produtiva, na indústria de insumos, serviços, na produção, lá nas fazendas, né, no varejo, em todas as outras atividades. Então, se eu estrangular essa indústria, eu vou derrubar uma proporção muito maior na economia do que o tamanho dela,
né? Então, não precisa estrangular por completo. Se essa indústria entrar em prejuízo, o ano que vem ela tende a movimentar menos e a gente tem uma quantidade de desemprego e de falta de alimento maior no país, né? Maior não, isso não existe, né, ainda, mas lá na frente vai ter. E, evidentemente, nós temos aí mercado externo e mercado interno para atender. Então, essa preocupação, ela existe, ela ainda não está confirmada, né? Nós temos preocupação porque, além da logística brasileira, nós dependemos de outras logísticas, né? Hoje, a China é o maior importador das carnes brasileiras, é o nosso maior cliente, né? E a gente teve aí alguns containers, navios que pararam de se movimentar durante o período mais crítico lá na China. Se isso se normalizar a partir desse mês ou do mês que vem, eu acredito que a gente consiga exportar o tanto que está sendo previsto, né, e mantém o cenário positivo para a indústria. Essa indústria vai continuar reagindo, vai continuar colocando produto no mercado e vai ser aí uma locomotiva para a recuperação econômica nos próximos anos. Nós vamos ter, de fato, aí um tropeço, não tem como negar isso aí, coisa que a gente já sabe que vai ter uma frustração aí na economia, né? E quanto mais cedo a gente conseguir recuperar, melhor, né? Maurício, a gente sabe, como você acabou de falar, não tem como, nesse momento, se projetar, principalmente essa questão econômica de exportação, o que vai acontecer. Vai ter que ser dia após dia, o setor vai ter que entender também como as coisas vão acontecer. Mas, claro, pela sua experiência, né, dentro da pecuária, dentro do setor agrônomo, há essa possibilidade de precisar desacelerar em algum momento, se continuar, dependendo de quanto tempo mais essa pandemia dure, esse ciclo maior ou menor? Como você disse, né, muitos containers e afins deram uma segurada para chegar até a China, então significa, se não chegou até lá, não chega dinheiro aqui. Mas pela sua experiência, o que o setor precisa fazer efetivamente ou precisa ser conversado para que na hora H não fala, puxa, deu errado, o que a gente vai fazer? Olha, pela experiência, a gente ainda não está projetando essa queda, porque nós usamos aí justamente a experiência lá da carne fraca, lá em 2016, e depois da paralisação dos caminhoneiros em 2018, né? Então, a gente teve aí um estrangulamento e conseguiu recuperar, né? Agora, o que tem que ser feito? Tem que continuar produzindo, operando, né, e vendendo, né? A indústria, principalmente a de carne bovina, tem uma dificuldade nesse primeiro momento, que é equilibrar os cortes, né? Então, quando você desmonta um boi, você tem vários mercados para atender, e isso mudou drasticamente com o fechamento aí de restaurantes, né? E redução da quantidade de churrascos, de confraternizações que são feitas aí pela população em geral. Isso afetou principalmente as carnes mais caras, né? A carne que a gente chama de gourmet, que são aquelas que valem mais. Então, você tem um impacto muito grande nas indústrias. O que é fácil falar agora é o que não pode ser feito, né? Então, nós não podemos criar nenhuma dificuldade nos portos ou nas estradas. Tudo que se puder facilitar a logística nesse momento vai manter o setor de carne funcionando normalmente. Se o Brasil não atrapalhar, a gente consegue atender a demanda toda do mundo, né? Claro que a gente tem que considerar aí o que vai acontecer no mundo, né? No perfil de todos os países, mas a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de queda muito grande no consumo de proteína. Para 2020, a expectativa nossa é que o consumo per capita no mundo caia 3,8% de proteínas, né? É uma perda muito grande que mantém a demanda acelerada. Quer dizer, falta proteína, a gente tem que vender lá para fora. E aqui no Brasil, mesmo a gente vendendo, que seria recordes aí de exportação, tudo que a gente exporta de proteína, nós manteríamos o consumo per capita, né? Mesmo em crise ainda. Então, essa roda não pode parar, né? Pela minha experiência, o que eu diria? Não facilitar as políticas públicas, sejam do Estado de São Paulo, seja do Brasil como um todo, tem que facilitar ao máximo que a gente continue tirando esses produtos daqui. Por que isso é importante? Porque não há problema de falta para o brasileiro, né? Se eu colocar essas cadeias produtivas em risco, eu vou afetar mais a economia e vou afetar, sim, a oferta de proteína lá nos próximos anos. Aí sim a gente tem um problema
relacionado à produção de alimentos, especificamente a proteína. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, outras entrevistas e assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora sobre os cuidados com os alimentos nesse tempo de pandemia em que as pessoas estão mais em casa. O que fazer com um produto que você acabou de trazer do supermercado ou da feira? Quais os cuidados com a higienização também na hora de preparar esse alimento? Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com a chefe de cozinha Soraya Bonfim aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp. Acompanhe. Todo mundo tem essa preocupação. Legal, eu vou até o supermercado, faço a minha compra ou da semana, da quinzena. Quando eu levo para casa, o que eu tenho que fazer? Cheguei na porta do meu apartamento, na porta da minha casa, dali para frente, o que eu faço, Soraya? Então, dali para frente, a gente precisa de ter assim, uma série de medidas. São medidas básicas, mas fundamentais nesse momento tão delicado, né, que a gente está passando. Então, o que é que eu aconselho para os meus clientes e para as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais? O seguinte, primeiro a gente tem que fazer aquela higienização da pessoa, né, tirar sapatos, algum acessório deixar fora ou numa área de serviço, depois encaminhar esses alimentos diretamente para uma pia onde já esteja previamente organizada, sem nenhum outro tipo de alimento lá, para não haver cruzamento de bactérias e micro-organismos, e lavá-los separadamente, né? Porque primeiro a gente começa lavando frutas e verduras, usando sempre as soluções de hiporclorito ou água sanitária. Aí no mercado tem uma série desses produtos. Lembrando, as pessoas estão me perguntando muito sobre o uso da água sanitária. A gente precisa estar atento aos rótulos dessas águas sanitárias, porque tem que ser aquelas indicadas para uso na alimentação, né? Não pode ser aquele cloro para uso de limpeza. Então, as pessoas precisam muito ficar atentas nesses detalhes. Essas águas sanitárias, elas precisam ser conhecidas pelo Ministério da Saúde, né? Elas precisam ter uma idoneidade, né? Precisam ter uma fonte confiável. Então, a gente não vai sair por aí comprando de onde a gente não tem uma procedência, não sabe dessa procedência desses produtos, né? E, feito isso, acondicionar em geladeira ou em armário individualmente cada produto. Por exemplo, eu vou no sacolão, eu vou comprar cenoura, batata, tomate. Então, eu vou lavar, escovar previamente com a buchinha mesmo de louça, sabe? Essa lavagem mecânica principal, primordial, né? Desculpa, primeiro você faz essa limpeza com essa bucha, depois você coloca esses alimentos dentro dessas soluções, que isso vai ajudar muito, né, na proliferação e para matar esses vírus, né? A gente tem que ter esses cuidados, né, prévios com os alimentos, é uma coisa que muitas casas já faziam antes dessa questão da pandemia. Claro que agora se intensificou, então você que está ouvindo, vendo a gente no Jornal da Rede Alesp, que não fazia isso, importante a Soraya Bonfim trazendo para a gente o quanto é importante esterilizar frutas, legumes e os alimentos. Aí, quando eu saio dessa parte de esterilizar, que eu vou para o cozimento desses alimentos, eu fiz uma esterilização prévia, né? Verdura, legumes e afins. Mas quando eu vou cozinhar algum tipo de carne, alguma outra coisa, eu tenho que ter que tipo de cuidado se eu já fiz essa higienização prévia? Primeiro, sempre pela limpeza das mãos, isso é importantíssimo. Todas as vezes que você for esquentar uma água para fazer um café, um chá, tem que estar sempre com essa higienização
em dia, né, em ordem, mesmo em tempos fora de pandemias, etc. Então, assim, ter muito cuidado com o cruzamento de bactérias. Você usa, eu sei que o momento não é um momento para a gente investir em algumas coisas, mas agora a gente está precisando investir em saúde. Então, o que é que eu aconselho para as pessoas? Ter uma tábua de alimento ter uma tábua para cada alimento. Por exemplo, eu vou fazer um frango, tem que ter a tábua do frango. Essa tábua que eu vou cortar esse frango, ela não pode ter um cruzamento com uma verdura, um legume. Então, para não ter esse cruzamento de bactérias. E cozinhar muito bem cada alimento. Ter muito cuidado com os alimentos que a gente normalmente usa crus, né? Então, a gente tem que redobrar muito cuidado nisso aí. Falando português claro aqui, Soraya, quando você diz esse cruzamento de bactérias, o significa, você vai cortar a sua carne, o seu frango, alguma coisa, cortou na tábua. Depois disso, você armazena isso, lava a água, sabão, o detergente e afins, e aí depois você faz o corte das verduras e legumes. É isso que você está querendo dizer para a gente? É isso que você está dizendo para a gente? Exatamente. Se a pessoa tem uma tábua só e usa para todas as funções, qual que é a dica? Cortou o frango, a carne, o peixe? Lava. Coloca na solução de hiportorito ou de água sanitária, da água sanitária adequada para o uso na alimentação, deixa de molho ali por 15, 20 minutos, passa em água corrente e aí vai usar em outros alimentos. Entendi. Para ficar bem claro para quem está vendo, ouvindo a gente, que é importante que a gente seja minucioso nessas questões. Não, hoje eu esqueci. Não, a gente tem que tentar não esquecer essas pequenas dicas, né? Quem tem criança em casa, às vezes comprou um salgadinho aqui, acolá. Melhor não deixar essas crianças pegar direto desses pacotinhos, colocar em um outro recipiente. Qual que é a dica que você daria para a gente? Então, algumas embalagens de alguns produtos, a gente pode, inclusive, deixá-las de molho nessas soluções, né? Por exemplo, molho de tomate em latinha e tudo mais. Os salgadinhos, a gente passa o álcool gel ou essa solução embebida numa toalha de papel ou num pano extremamente limpo, faz essa higienização para poder abrir essas embalagens. Só que o que é mais adequado é colocar num pratinho da criança, limpo, obviamente, e entregá-la para comer, né? Inclusive, saiu agora há pouco uma matéria aí na BBC de Londres indicando justamente isso. Quando as pessoas receberem, por exemplo, um fast food em casa, uma pizza, o ideal é colocar um pouco lá no micro-ondas, né, uns 2, 3 minutinhos no micro-ondas, que isso também vai ajudar bastante. No caso dos salgadinhos não dá, mas se fizer essa higienização prévia, colocar no outro recipiente é mais seguro. Entendi, Soraya. Para a gente é muito importante trazer essa informação e é um serviço que a Rede Alesp traz para quem está em casa agora há muito mais tempo do que estaria em outros momentos, que comeria durante o trabalho, comeria na rua, num restaurante, agora tem que ter esses cuidados em casa. Soraya, eu quero te agradecer pelos seus esclarecimentos tão importantes e queria que você desse uma última palavrinha do que é importante continuar fazendo em casa depois da pandemia. Olha, depois da pandemia, é muito importante continuar fazendo essas higienizações que são básicas do dia a dia. Nas minhas aulas, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos usar sempre buchas, uma bucha para cada tipo de alimento, buchinha de louça mesmo. Você deixa uma bucha para fruta, uma bucha para as verduras, continuar fazendo essas higienizações, porque são fundamentais e muito importantes para a saúde da gente, né? Não é só uma pandemia, pode vir outras doenças também que possa acarretar em sérios problemas. Então, eu acho que isso a gente tem que levar para a vida inteira, esses pequenos cuidados que fazem muita diferença. Nós vamos falar agora sobre os cuidados com os idosos nesse momento tão preocupante aí com a fragilidade da saúde deles. O Guga Mendonça e a Tayana Conrad conversaram com a Elisângela Chaves, que é médica geriatra e supervisora médica de home care, o atendimento domiciliar. Ela falou sobre os cuidados com idosos e os benefícios do home care em época de Covid-19. Acompanhe.
É importante, né, a gente salientar, os idosos estão no maior grupo de risco da Covid-19. Quais os cuidados que devem ser tomados e, assim, qual que é a maior utilidade do home care no caso dos idosos, pensando aí no coronavírus? Os idosos são a faixa de risco, a população de maior risco, né, de letalidade em relação ao Covid-19. Por isso que a gente tem reforçado tanto esse cuidado com a população idosa, né, porque os idosos já têm uma imunodeficiência natural pelo próprio envelhecimento e também eles têm, na maior parte das vezes, doenças, comorbidades que fazem com que eles tenham uma reserva orgânica menor. Então, diante já de uma perda fisiológica que eles apresentam, associado com as doenças crônicas que eles apresentam, eles têm maior risco de desenvolver os quadros mais graves do coronavírus e acabar tendo maior risco de letalidade. Dentro do contexto do atendimento domiciliar, a gente consegue dar todo um suporte para esse idoso para que ele não esteja dentro da unidade hospitalar. Isso acaba trazendo para ele mais segurança, né, minimizando o risco de outras infecções, proporciona que ele fique mais próximo dos familiares e também acaba ajudando no sentido de desocupar os leitos, né, que é uma grande preocupação atual em relação a essa pandemia. Doutora, aqui é a Tayana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então tá bom. Doutora, é importante a gente explicar o que é esse tratamento home care. O home care, ele já existe há bastante tempo, né? A nossa empresa tem mais de 20 anos de mercado. A gente consegue fazer todo tipo de atendimento, desde um atendimento de baixa complexidade, por exemplo, um paciente que acaba de sair de um pós-operatório e que precisa de fazer um curativo, um paciente que inicia um tratamento com antibiótico terapia endovenosa e que, tendo a opção do home care, do atendimento domiciliar, ele pode continuar esse tratamento em casa, e até casos mais complexos, pacientes que já têm doenças crônicas e irreversíveis e que precisam manter um suporte avançado com ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, que precisa de uma estrutura multiprofissional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, na tentativa de reabilitação desse paciente. Então, a gente consegue fazer todo um atendimento, né, desde algo mais simples e de curto prazo, até mesmo algo mais complexo e com um tempo assim indeterminado. Nesse momento aí de pandemia, então, é super importante talvez esse atendimento a idosos em casa, né? Sim. A gente, principalmente pensando na segurança, a gente tem reforçado muito para que o idoso não procure a unidade de saúde, né? Apresentando sintomas leves, que ele tente se preservar em casa. Quando ele tem essa estrutura do home care, do atendimento domiciliar, a gente consegue monitorá-lo, né? Na presença de sintomas, a gente consegue dar esse suporte, esse teleatendimento, essa teleorientação e avaliar a gravidade, avaliar sintomas, consegue orientar os familiares e cuidadores para que o que eles têm que observar nesse manejo, e a gente decide junto se realmente a gente consegue mantê-lo dentro de casa, na observação clínica, ou se é o caso de ir até uma unidade de saúde, um hospital. Agora, doutora, quais os casos aí que vocês avaliam que o idoso deve ser removido para uma unidade básica de saúde ou hospital particular? Então, no geral, a gente tem orientado o seguinte: os sintomas gripais do coronavírus são da mesma forma como os sintomas gripais comuns, né? Então, febre, tosse seca,
Mas na presença de falta de ar, na presença de um cansaço, de uma fadiga, no idoso, eles podem ter sintomas mais atípicos, aquela astenia, perda de apetite, às vezes até um quadro de confusão mental. Então, assim, na percepção de que há algo a mais, né? Principalmente a falta de ar, que é um sintoma bem clássico e característico da doença do Covid, aí sim ele precisa ser removido para uma avaliação médica presencial, porque ele pode começar a ter perda de saturação, né, de oxigenação e precisar de um suporte como uma oxigenoterapia num ambiente hospitalar, ou mesmo no domicílio receber esse atendimento. E nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, mais complicado ainda é a vida de quem necessita da ajuda do próximo. É o caso também de quem procura levar assistência aos necessitados. Muitas ONGs, as organizações não governamentais, estão encontrando diversas barreiras para poder continuar seus trabalhos assistenciais. O Guga Mendonça e a Melissa Araújo conversaram sobre esse assunto com o Edmond Sakai, diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação das Aldeias Infantis SOS Brasil. Vamos acompanhar essa entrevista. Como estão as atividades das instituições num tempo tão difícil, esse tempo de coronavírus? Certo, Guga. As ONGs que trabalham diretamente com as famílias vulneráveis, o que elas estão fazendo, como é o nosso caso? Nós interrompemos as atividades em grupo, mas mantivemos o atendimento às crianças, adolescentes e jovens sob nossos cuidados nas casas-lares. Além daquele trabalho junto às famílias mais vulneráveis, através de contatos por telefone e WhatsApp. Somente em casos críticos é que nós fazemos as visitas domiciliares, mas sempre seguindo todas as recomendações de higiene e de prevenção de acordo com os órgãos reguladores. Edmond, aqui quem fala com você é a Melissa, da Rede Alesp. Edmond, bom dia para você. As doações estão chegando para as instituições? Bom dia, Melissa. Sim, as doações estão chegando. Por exemplo, as maiores doações que nós estamos recebendo são doações de cestas básicas. Então, assim que essas doações chegam, claro, nós enviamos essas doações para a ponta, ou seja, para as famílias que vivem em estado de vulnerabilidade. Que isso, na verdade, é a maior necessidade que essas famílias estão enfrentando. Mas não somente as cestas básicas, né? Nesse atual momento, para preservar a nossa equipe que está na ponta, mas também para proteger as famílias, a gente também está precisando dos equipamentos de proteção individual. Então, esse é outro material que está bastante em falta. Nesse momento, todas as ONGs elas têm que se reinventar, ou seja, elas têm que acessar novas formas de captar doadores para poder manter os seus programas em ação. Então, alguns dos exemplos, né, dessa reinvenção com relação à captação. Por exemplo, hoje nós temos que trabalhar muito mais com os que já são doadores da nossa organização, fazendo campanhas de conscientização para que eles continuem colocando dinheiro nos programas lá na ponta. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.